Olá, meu amigo investidor, bem-vindo ao 13º episódio da nossa série Construindo Riqueza do Início ao Legado. João Paulo Ferreira aqui, assessor de investimentos e planejador financeiro. Hoje vamos falar de um tema que é um clássico e nunca sai de moda: o investimento em imóveis. Provavelmente você já ouviu aquele ditado: quem compra terra não erra, não é mesmo? O brasileiro tem uma paixão e um conforto muito grande com os imóveis, né? Aquilo que ele enxerga, né? Que é aquilo que é palpável, né? Então é muito fácil de pensar isso como estratégia de investimento, né? Mas para você que já tem ali um patrimônio mais considerável, está nessa fase de construção, a pergunta é: qual a forma mais eficiente de se investir em imóveis? Comprando apartamento ou sala comercial diretamente ou usando a inteligência ali dos fundos imobiliários, que é o que a gente vai falar hoje, né? Então hoje vou te dar aquela análise comparativa que você precisa para tomar a melhor decisão para o seu portfólio. Bom, vamos começar aqui pelo jeito tradicional. Vamos falar do imóvel físico. Qual que é o apelo, qual que é as vantagens, né, que faz alguém de fato comprar um imóvel físico diretamente? Vamos lá, vamos considerar algumas ponderações que a gente poderia pensar. Acho que o primeiro é a tangibilidade e o controle, né? O imóvel ele é palpável, você consegue ver, tocar, reformar. Isso traz um grande conforto psicológico, você acaba tendo controle total sobre ele, né? O segundo, talvez seja aquela renda de aluguel e valorização. Então você recebe aquele aluguelzinho mensal, né, que acaba sendo seu cash flow, e pode lucrar com a valorização do imóvel ao longo dos anos, né? Terceiro, eu diria que é a alavancagem. O que é isso, né? Você usar ali o financiamento, um capital de terceiro, para alavancar o seu capital. Ou seja, você usa um pouco do seu dinheiro próprio para investir num ativo com um valor muito maior. Então, essa é uma estratégia inteligente, né? A gente até comentou sobre isso, né? Se usada de forma correta, como a gente comentou, pode ser um bom negócio, né? Aquele que a gente chamou de dívida inteligente. Quais são as vantagens do imóvel? O investimento direto, né, ele acaba tendo alguns custos e desafios pesados que você não pode negligenciar, ignorar. Quais são eles? Talvez um dos maiores problemas é a baixa liquidez. Se você precisar do dinheiro rapidamente, vender um imóvel vai levar meses e muitas vezes você precisa dar um desconto muito grande para acelerar essa venda. Isso pode depreciar o seu patrimônio. A segunda desvantagem são os altos custos e a burocracia. Então, no imóvel você vai ter ITBI, escritura, taxa de corretagem, imposto sobre o lucro, quando você vai fazer a venda, além de ter que lidar com inquilino, vacância, reforma, condomínio. Então, assim, o custo e o tempo de gestão são muito altos. Então, é um ponto a se avaliar. O terceiro, eu acho que é o risco da concentração, né? Porque você acaba, imagina que a economia daquela região que você tem o imóvel, né? O inquilino que você tem lá vai mal, pode ser que 100% do seu investimento sofra, já que não há diversificação, né? A concentração de todo o seu dinheiro num patrimônio de alto valor. Okay, a gente falou aqui dos imóveis físicos, mas há outra maneira de se investir em imóveis, que são os fundos imobiliários. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar. O que são, né, os fundos imobiliários? Basicamente, você compra cota de um fundo, né, um montante de capital, que tem o objetivo de investir no portfólio em imóveis físicos, né, ou em títulos de dívida imobiliária, aqueles CRIs que a gente comentou lá na renda fixa. Então, quais são as vantagens de se investir via fundos imobiliários, né? Acho que o primeiro seria a isenção fiscal, né? Então, se você tem isenção do imposto de renda sobre os rendimentos, né, os aluguéis mensais que são pagos, eles são isentos para a pessoa física. Esse é um grande diferencial, acaba turbinando ali seu retorno líquido. O segundo, eu diria que talvez a alta liquidez. Lembre que as cotas de um fundo imobiliário, elas são negociadas em bolsa. Então, você compra e vende em minutos, né? Com a mesma facilidade você compra e vende uma ação. Então, isso resolve o maior problema do investimento direto do imóvel, certo? Terceiro ponto, acho que é a diversificação instantânea, né? Então, assim, com um único fundo imobiliário, você investe em dezenas de imóveis, galpão logístico, hospital, shopping ou títulos de crédito diferentes, né? Então, isso dilui muito o risco de vacância, né, de uma região específica, né, o risco do próprio negócio e por aí vai. E por fim, eu diria que é gestão profissional. Então, você não tem que lidar com inquilino mais, você não tem que preocupar com boleto, com reforma, com nada, né? Assim, você tem uma equipe de gestor profissional
que faz tudo isso por você ali por meio de uma taxinha de administração. Tá? Então pode ser um ponto bem interessante. Quais são as desvantagens lá dos fundos imobiliários? O primeiro é não ter aquela questão da alavancagem que a gente citou, viu? O financiamento. Né? Então você não consegue usar um crédito para financiar a compra de uma cota. Então essa alavancagem, esse poder dessa alavancagem, ela acaba sendo muito limitada. A segunda desvantagem que eu diria é a volatilidade. Então isso faz com que não seja para qualquer pessoa o fundo imobiliário. Então as cotas, como são negociadas em bolsa, torna elas sujeitas àquela volatilidade de mercado. Então o preço da cota, ela pode cair assim, no curto prazo, pode valorizar, né? Coisa que normalmente o imóvel físico você não vê isso. Né? Porque a negociação dele é a negociação de mercado, você não fica cotando ela diariamente. Né? Como você está em bolsa, pode ser que todo dia você vai abrir ali o aplicativo da sua instituição financeira para ver como é que está o valor da cota. Né? Isso pode te deixar um pouco balançado psicologicamente. Ok, João, falando dos fundos imobiliários, falando dos imóveis físicos, o que é melhor para mim? Imóvel físico, um outro, né? Então, assim, a resposta para essa pergunta depende muito do seu objetivo. Então, quando o imóvel direto acaba sendo o melhor negócio. Então, se você tem um objetivo muito específico, eu quero ter uma casa de praia para minha família, eu quero um escritório para o meu negócio, sei lá, se você tem um tempo, expertise para gerir e otimizar esse imóvel de uma forma profissional, ele pode ser uma maneira interessante. Quando o fundo imobiliário, ele acaba sendo o melhor negócio. Se o seu objetivo é puramente investimento, geração de renda, ganho de patrimônio, né, ganho de eficiência, eu acho que o fundo imobiliário vai acabar sendo o caminho mais inteligente para acumulação de patrimônio. Ele te dá liquidez, diversificação, a gestão do imposto de renda dos aluguéis, te libera desse trabalho de gestão, né? Então o seu foco fica sendo unicamente em ser um investidor cada vez melhor, profissional, para saber fazer as escolhas, e não vira ali um síndico, um administrador de imóveis, né, que dá toda aquela trabalheira toda. Né? Então, depende muito do seu perfil. Para mim, acho que o caminho ideal é a estratégia de combinação. Eu não preciso ter necessariamente um ou outro. Né? Assim, o melhor é ter uma combinação, por que não? Então, eu uso o imóvel direto para aquilo que é pessoal e estratégico e uso os fundos imobiliários para aquela alocação de renda e diversificação do meu portfólio. Então, assim, você acaba tendo o melhor dos dois mundos, né? Cada um com finalidade diferente dentro da composição total do seu patrimônio, certo? O que é o mais importante que eu diria aqui nesse tudo que a gente comentou? Não use o imóvel direto por medo ou preguiça de estudar sobre fundos imobiliários, né? Então, o fundo imobiliário é uma evolução do mercado imobiliário. Então, eu acho que vale a pena você avaliar a ideia de ter se você gosta de investir em imóveis, né? Então, o fundo imobiliário talvez foi uma saída que muitos investidores do mercado imobiliário conseguiram enxergar como um potencial interessante para crescer patrimônio ao longo do tempo. Então, pessoal, era isso o vídeo de hoje. A gente falou aqui um pouquinho dessas questões de imóveis, né? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Na semana que vem, a gente vai falar sobre outro tema que é crucial para a diversificação do seu capital, né? Então a gente começa a tratar da diversificação geográfica e a gente fala de investimentos internacionais. Por quê? Como expandir o seu patrimônio para fora do país, né? Se proteger da volatilidade da nossa moeda, o risco Brasil e por aí vai, tá ok? Então, te vejo na próxima semana, não perca o vídeo da semana que vem e até lá!